em especial para a política pública, mas acho que tem todo um conceito, tem exemplos até, inclusive, de metodologias e de tecnologia internacional sobre transferência de renda de outros países, estudos de casos, inclusive, estão disponíveis em algumas universidades internacionais. Então, aí vocês têm um vasto material aberto, muito dedicado a gestores públicos. Fernando teve uma colaboração, um trabalho grande, inclusive de curadoria em vários textos desses, mas é uma contribuição que a Comunitas lança hoje, justamente sobre o tema de transferência de renda e como a gente se utilizar desse modelo também em tempos de crise, como a gente está vivendo agora com o Covid. Agradeço muitíssimo vocês estarem aqui conosco hoje, acho que todos são já amigos de trabalhos, são também pessoas de espírito público que todos nós admiramos e que vão poder dar uma ampla contribuição hoje. É importante a gente dizer que nós temos gestores, secretários, inclusive governadores, que já me mandaram aqui nota, ouvindo e aí trocando mensagens e ideias com vocês, mas é um prazer muito grande tê-los os três aqui conosco hoje, inspirando esse bate-papo. Secretário Rocieli Soares, ex-ministro da Educação, eu acho que vocês três aqui têm em comum que ambos tiveram já cargos muito importantes, tanto no âmbito do governo federal, como nos governos estaduais. Então, e não é por acaso que todos os três também já atuaram em programas de transferência de renda, em especial vinculados à educação. Então, acho que aqui a gente tem algo que os três colocam como um legado e que vão contribuir bastante. Então, secretário Rocieli, mestre em Gestão e Avaliação Educacional pela Universidade Federal de Juiz de Fora, ministro da Educação, secretário de Educação do Estado de São Paulo, e acho que com muito orgulho também a gente lembra o teu legado de você ter homologado a Base Nacional Curricular Comum do Ensino Médio, que foi um esforço tremendo e que deixa aí como uma marca de um grande esforço teu. Ricardo Henriques também já passou por diversos cargos importantes na Secretaria do Ministério da Educação, Secretaria de Desenvolvimento, Ministério da Educação, Ministério de Desenvolvimento Social e na Secretaria de Assistência Social do Rio de Janeiro, que a gente também tem que lembrar um grande legado, o trabalho feito com as UPPs, a UPP Social, que é no momento ali que eu acho que a gente também tem até hoje aprendizado que a gente tira desse teu legado, Ricardo, quando você deu uma atenção muito especial ao Rio de Janeiro. Hoje dirige o Instituto Unibanco. Fernando Schiller, grande amigo, doutor em filosofia, com pós-doutorado na Universidade de Colômbia, que é outra parceira que nos une bastante, comentarista em diversos veículos, professor do INSPER, e talvez aí que a gente mais tem orgulho, ele é um grande especialista do grupo da Comunitas e tem apoiado a gente também em várias agendas. Foi secretário da Justiça, secretário de Desenvolvimento Social do Estado do Rio Grande do Sul, e também com uma atuação muito grande no governo Fernando Henrique, no âmbito do governo federal. Todos aqui, como eu falei, acho que passaram pelo tema de transferência de renda, mas acho que eu tenho que aqui mencionar um trabalho muito intenso, tanto do Ricardo Henriques quanto do Fernando Schiller, que todos que passaram pela escola de Ruth Cardoso, passaram pela criação do Bolsa Escola, hoje Bolsa Família, que talvez tenha sido o primeiro desenho de uma transferência de renda no Brasil e que teve uma focalização muito direta da escola. Então, acho que dito isso, a gente vai passar para o secretário Rocieli, que tem uma apresentação a fazer, e logo na sequência a gente faz um debate, um bate-papo com vocês sobre os temas que aqui nos unem. Rocieli, está com você. Obrigado, Regina, Fernando, Ricardo Henriques, muito obrigado aí pelo convite, poder estar aqui com vocês. Eu já vou pedindo para a Cecília, aí, que eu não consegui compartilhar primeiro, a Cecília vai me ajudar, pode compartilhar já a apresentação. Eu trouxe aqui um pouco do que a gente está fazendo agora. Eu acho que o tema da transferência de renda para a educação, ele precisa ir mais longe, ultrapassar as barreiras do momento da pandemia. Eu acho que é fundamental que a gente olhe para isso com outros olhos após a crise da pandemia também. Mas a gente está focando nesse momento aqui, neste tempo de crise, e eu queria contar um pouco de como é que a gente está fazendo aqui na rede estadual, também citando que tem muitos outros exemplos, estados que estão também trabalhando para fazer casos semelhantes, municípios, né? Mas aqui tem uma característica que eu acho que é muito única neste momento, que é uma união com a iniciativa privada mesmo,
junto com o próprio Comunitas, aí vou explicar um pouco melhor para quem está nos ouvindo a primeira vez, que eu acho que é um case bem interessante e que a gente está aprendendo muito. Nós basicamente colocamos tudo em pé durante uma semana, fizemos tudo o que precisava e começamos a operar na última quarta-feira e estamos nessa fase final de implementação. Então, a ideia é falar um pouquinho rapidamente sobre este caso aqui, que é o Merenda em Casa. Pode passar? Então, rapidamente, a gente está falando aqui de uma transferência de renda de recursos às famílias, né? A primeira coisa que a gente começou a olhar tá bom, estamos num período de crise, eu terei uma crise financeira de arrecadação também dentro do estado de São Paulo, no Brasil inteiro, né? Isso é necessário a gente lembrar. E não adianta a gente dizer que a merenda escolar é para todos. Isso é uma falsa verdade. Ela é uma verdade, mas ela não é tão verdadeira assim. Por quê? Porque, por regra, a gente oferta para todos, mas na prática já não são todos que se alimentam na escola. Aqui no estado de São Paulo, 60% dos alunos são comensais, ou seja, consomem a alimentação escolar. Então, tem 40% dos alunos que, por opção, ou trazem alimentação de casa, né? Tem outras opções, não lancham nem almoçam na escola. Os outros 60%, nem todos eles estão realmente na extrema pobreza, num nível de pobreza que deva ser a nossa prioridade zero, especialmente com as limitações orçamentárias. Então, a gente olhou para um trabalho, primeiro, para o período de suspensão das aulas, porque voltando às aulas, a merenda volta para todos, a transferência de renda para essas famílias em situação realmente de vulnerabilidade, e aí a gente foi lá dentro do CadÚnico, fizemos um cruzamento sobre os alunos que têm famílias que estão no CadÚnico ou que são beneficiários do Bolsa Família. E por que é o OU e não o E? Porque a gente está atendendo todo mundo que está no Bolsa Família e estuda numa escola estadual, mas a gente também foi olhar porque tem gente que, por algum motivo, não entrou no Bolsa Família no último ano, porque não abriu o sistema, ou por qualquer coisa, ou porque entrou na faixa depois da extrema pobreza, por exemplo. Então, a gente fez um recorte também do CadÚnico, pode ir passando, Cecília, porque entendemos que esse público é necessário. O que a gente trabalhou? A gente foi olhar na reorganização de valores dentro da secretaria, conseguimos um montante de 40 milhões durante a suspensão por mês. Nós vamos atender 732 mil alunos com a transferência de renda, isso é 21% da nossa rede, né? Lembrando que são beneficiários do Bolsa Família e da extrema pobreza no CadÚnico, com R$ 55. Mas, depois de uma reunião onde eu participei com a Regina, o Ricardo estava, para discutir ações de proximidade com o governo, a gente apresentou, a gente está pensando nisso, está pensando naquilo, outras áreas também do governo, acabou surgindo esta parceria para transferência de renda. Então, o Comunitas vai ajudar por 2 meses, com uma média de 6 milhões por mês já arrecadados, né? E agradeço muito. Vou mostrar um pouquinho do resultado disso. E para aqueles alunos que não recebem o Bolsa Família, que são 113 mil, ou seja, estão na extrema pobreza, no CadÚnico, são R$ 55 a mês por mês adicional. Ou seja, a pessoa não está recebendo o Bolsa Família, ele está recebendo menos ajuda do próprio governo. Então, esta ajuda foi direcionada. São recursos privados. Esse recurso privado não entra na Secretaria de Educação, no governo, nada. A gente fez uma chamada pública para a seleção de um parceiro e este parceiro, que é a PicPay, que é um parceiro importante aí hoje, não cobra nenhum tipo de taxa, não cobra nenhum tipo de taxa nem da secretaria, nem especialmente das famílias, para nenhum tipo de operação. Também permitiu que os recursos privados fossem transferidos diretamente, fazendo essa complementação. Pode passar. Uma definição importante que foi feita junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social foi desse público-alvo,
tivemos uma atuação muito alinhada entre os protocolos das diretorias de escola, das diretorias de ensino e dos CRAs também, com a lista de beneficiários, que tem trabalhado muito integrado. E estamos trabalhando muito com o conceito da escola, da diretoria de ensino, fazer uma busca ativa e comunicar cada vez mais melhor o merenda em casa. Porque também depois eu vou falar um pouquinho, a gente fez hoje uma pesquisa para entender onde é que estão eventuais gargalos. Uma das coisas é a falta de informação. Para 25% das pessoas que têm direito a receber, elas não sabem que têm direito a receber. Uma outra parte priorizou receber recursos de universo, porque saiu junto, no mesmo dia saiu junto lá a corrida pelos R$600 lá do governo federal, e trouxe alguma confusão em relação à informação. Mas depois eu explico um pouco melhor sobre isso no nosso bate-papo. Pode passar? Na busca ativa, a gente disparou para as famílias um SMS, como está aí no exemplo à esquerda, 500 mil SMS foram disparados. Qual que é um problema disso? Uma parte do cadastro, o telefone está desatualizado. Apesar de a gente ter feito um grande esforço, temos uma grande base de números, ainda tem sempre o desafio da pessoa estar mudando números, troca de chip, enfim, desatualiza rapidamente. Pode passar. Ali depois também tivemos para os diretores, também tivemos a informação sendo enviada para eles. O que nós, em menos de uma semana, e aqui não tem os dados não estão atualizados até o dia de hoje, certo? Nós temos 231 mil famílias das 540 já com o recurso recebido na conta. A gente acelerou bastante nos últimos dias o número de pessoas fazendo o cadastro. Temos 22 milhões de reais do governo do Estado já pagos, na verdade, juntando os dois, de recursos já depositados em medida que as pessoas vão criando e aprovando as contas pelo aplicativo. Pode passar. Um movimento bacana é a diretoria de ensino fazendo, por exemplo, sair lá no Mirante do Paranapanema, na escola, a diretora orientando a mãe a como baixar o aplicativo, enviamos um manual, ali vocês veem na mesa, ali é o manual feito pela secretaria, que foi entregue para cada escola. Então, elas estão fazendo uma busca ativa, há ainda um processo de desinformação, pelo que a gente viu, mas a gente considera que o número para menos de uma semana, com Semana Santa no meio e a corrida lá dos demais recursos, foi bem interessante. Pode passar, que eu vou mostrar alguns exemplos de como é que funciona. Isso aqui é um exemplo de mãe de 2 alunas, Regina, que recebeu, elas são lá de Paraisópolis, né, situação em extrema pobreza, sem Bolsa Família. Na imagem do lado esquerdo, vocês podem ver que teve um crédito de R$110, ali no meinho, embaixo do verde, você tem o símbolo da Secretaria de Educação de São Paulo, pagou a você R$110. No dia 8, já caíram os R$220, ou seja, os 110 complementares, porque a Comunitas, entrou o recurso da Comunitas, que está sendo, o recurso vai girando. E aqui do lado, é uma conversa deles, olha, a mãe falando, sem palavras, meu marido não vai ter salário este mês, no mês que vem, esse benefício veio uma boa hora. Amém, amém, amém. Muito obrigado de coração mesmo, nosso coração fica menos aflito aqui. E sou testemunho de uma mãe, pode passar, já com o trabalho em parceria com a Comunitas. E aqui, a mãe de 3 alunos da escola, Carlos Estevam, ali de Heliópolis, também em extrema pobreza, também sem Bolsa Família. Ela ficou preocupada ela recebeu mais dinheiro do que ela esperava, porque ela recebeu 55 por alunos, os 65, que está ali no dia 7 de abril, e ela sacou no banco 24 horas. Então, ela foi lá e sacou R$160. Depois, no dia 8 de abril, caiu mais R$165. E aí ela chegou aqui, ela ficou... quando ela foi retirar o dinheiro, ela recebeu uma mensagem ali na direita, na conversa. Vocês viram, chegou a mensagem no e-mail, quando eu fui olhar, tinha esse valor. Para uso também, podemos usar, porque se for, faço só uma compra, enfim,
ela ficou com medo de não ser. Vocês não estão recebendo o Bolsa Família, estão além dos 55, então do Estado vão receber mais 55 do comum. Isso aqui é a escola dando informação, lá a diretora da escola fazendo informação numa rede solidária muito bacana. Aí a mãe embaixo dizendo: Jesus amado, Deus é bom, obrigado por tudo. Na verdade, nem sei mais a quem agradecer, porque temos 5 filhos e esse dinheiro, nesses dias, é a maior ajuda que poderíamos ter. E eu optei aí com a minha equipe em trazer esses relatos. A gente está recebendo dezenas de milhares de relatos de famílias que muitas vezes para a gente R$ 55 pode não ser muita coisa, mas para essas pessoas é incrível. E o trabalho que a gente conseguiu realizar em pouco tempo, ainda tem muita coisa para melhorar, então estamos tentando melhorar muito isso, uma visão atrelada ao processo de educação, que eu acho que é fundamental a gente discutir isso quando fala de transferência de renda sempre, mas neste momento, neste ato da nossa sociedade, é fundamental que a transferência de renda chegue para essas pessoas com uma agilidade maior, porque está fazendo uma diferença grande, inclusive atrelando a educação. Eu pode passar, porque o melhor slide de qualquer apresentação é sempre o último, o que a gente agradece, porque vai encerrar e o pessoal já não deve aguentar mais. Obrigado aí pela abertura e mais uma vez, muito obrigado pela parceria, Regina. Eu acho que isso é inédito. Muitas vezes fica a iniciativa privada de um lado, a iniciativa pública de outro, muitas vezes batendo cabeça. Eu acho que todos têm um papel fundamental e aqui no caso da educação, acho que tem um papel fundamental para o governo de São Paulo, logicamente, mas acho que foi muito, muito importante fazermos essa parceria inovadora com vocês e só tenho a agradecer a todos que nos apoiaram e nos apoiam. Secretário, acho que, na verdade, o que o Rosselli coloca aí um exemplo, o que nós fizemos foi muito mais mobilizar a iniciativa privada e mostrar que se você quer fazer um atendimento focalizado, a única maneira da gente até acessar esse cadastro seria através de uma parceria com uma política pública. Então, acho que esse é o exemplo, essa modelagem, e a gente, assim, com muita felicidade, comunica que Minas Gerais está replicando o modelo e Rio de Janeiro hoje também anunciou replicando o modelo e a gente espera que outros estados façam. Mas eu gostaria de convidar o Fernando, que eu acho que como grande especialista tem colocado até muito esse tema em artigos, papers, tem comentado nos jornais, que você desse um pouco para todos aí do grupo o conceito da transferência de renda, como é que a gente tem visto também esse benchmark, inclusive internacional. Bom, tudo bem, Regina, Rosselli, Ricardo. Bom, em primeiro lugar, acho que o que nós estamos discutindo aqui, em primeiríssimo lugar, é a eficiência de políticas sociais. Quer dizer, como é que você transforma a política social primeiro, com o uso da tecnologia. A tecnologia está aí para ser utilizada. Esse é um exemplo. Vocês estão pegando o PicPay, por exemplo, que é um aplicativo onde você tem uma capacidade de transferência direta que chega na conta da pessoa em 24 horas. Então, é um uso da tecnologia aliado ao conceito de transferência de renda. Eu me permiti aqui, talvez um pouco como professor, em alguns minutos, pouquíssimos, eu prometo não me estender muito aqui, Regina, secretário, Ricardo, um pouco assim a história desse conceito de transferência de renda e renda básica. Né? Primeiro, quer dizer, esse primeiro é um conceito muito antigo, a ideia de que, de alguma maneira, o Estado, a sociedade organizada, deva garantir o mínimo de condições de dignidade de vida para as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza ou a linha de miséria, que são coisas diferentes. Por exemplo, no Brasil, pelo IBGE, você tem os indicadores, síntese de indicadores sociais do IBGE, você tem 26, 27% da população abaixo da linha de pobreza. Você tem 6, 7% abaixo da linha de extrema pobreza. São coisas diferentes, são missões diferentes. Obviamente, esses dois indicadores, infelizmente, devem piorar com a atual crise. Então, nós vamos ter um problema social que vai se agravar, evidentemente, com a paralisação de boa parte da atividade econômica, não é? A recessão que vem aí pela frente, desemprego, etc. Só para ter uma ideia, a crise de 2015, 2016, nós tivemos, nos anos que se seguiram, um aumento de 4,5 milhões de pessoas abaixo da linha de extrema pobreza. Hoje nós temos algo em torno de 14 milhões de pessoas nessa condição no Brasil. Então, só estou para dizer isso, quer dizer, para dizer o seguinte, quer dizer, políticas de transferência de renda historicamente foram pensadas para dar conta deste perfil de população, seja por qual razão seja, quer dizer,
Isso é muito antigo. O meu artigo, que a Regina comentou aqui, eu vim lá do Thomas Paine, no final do século XVIII, 1795, foi um dos primeiros teóricos que organizou isso com mais detalhe, né? Ele defendia, na época, a ideia de que todas as pessoas deveriam ter direito a uma espécie de bônus de partida na vida, né? Que, em grande medida, é o que a gente tem hoje com a educação, que a gente tem com outras políticas assim, que permitem a pessoa, digamos assim, crescer e entrar no mercado, ganhar autonomia. A Regina lembrou muito bem a saudosa Ruth Cardoso. Eu, como nas minhas infelizmente poucas conversas com a Ruth, mas eu me lembro que ela sempre enfatizava muito o conceito de emancipação individual. Para ela, quando nós estávamos no governo, inclusive a gente criou um projeto chamado Emancipar, que foi muito em homenagem, por sugestão da Ruth. E a ideia de que, bom, então esse para o Thomas Paine era a questão central. Então ele propunha que as pessoas ganhassem um recurso, né? E isso depois teve muitos desdobramentos na história da filosofia política, enfim, e que todas as pessoas também tivessem um direito a uma transferência de renda incondicional aos 50 anos. Nós estamos falando de 1795, tá? Mais ou menos 50 anos, o secretário Rosselli na época, é mais ou menos como 65 anos agora, alguma coisa nessa linha, porque os padrões, evidentemente, de longevidade mudaram, né? Mas a ideia, a filosofia da proposta de Thomas Paine era a seguinte: as pessoas elas ganham condições de partida, né? No início da vida adulta, na juventude, mas elas também ganham uma proteção no final. De alguma maneira, o Brasil faz isso quando tem o BPC. O BPC, a partir de 65 anos, ele tem essa característica. Ele é uma transferência de renda, né? Aos 65 anos, de um salário mínimo. Então, eu diria quase que ele é uma garantia de dignidade na terceira idade. Esse é uma das razões que faz com que o Brasil tenha uma taxa de extrema pobreza muito pequena, muito baixa entre os mais idosos, né? Mas, enfim, então essa é uma ideia que foi se dobrando ao longo do tempo. Eu vou pular bastante na história agora. Nos anos 80, nos anos 60, foi se consolidando o conceito da renda básica, que é um pouco diferente da transferência de renda. O que é a renda básica? O grande teórico desse processo, um dos grandes teóricos, pelo menos, mas talvez que acabou sendo o grande sintetizador, foi Philippe Van Parijs, da Universidade de Louvain, belga, um teórico belga, um filósofo político, e ele criou essa ideia, que é uma ideia, digamos assim, muito particular dentro desta discussão da transferência de renda, não é? Que é a ideia de que todas as pessoas, não é? Todos os cidadãos deveriam ter direito a uma renda básica no seguinte sentido, de que seria uma espécie de garantia, um hedge, assim, de liberdade individual, onde as pessoas partissem de um certo patamar básico, a partir do qual elas fazem as suas escolhas de vida, não é? Com mais liberdade, ou seja, elas não estão tão presas à necessidade econômica. Eu gosto muito de ler sobre scarcity, sobre escassez, ou seja, o grande problema da pobreza, da extrema pobreza, é que ela tem um efeito de escassez brutal na vida. Quer dizer, eu imagino quem lida com educação, por exemplo, quer dizer, quando você tem uma família em condição de extrema pobreza, como é que ela pode pensar em educação ou algo que vai além da educação, ou seja, de horizontes de vida, de formação? Isso acontece, isso é feito, mas as necessidades do dia a dia acabam criando um tunneling, quer dizer, uma espécie de concentração brutal, digamos assim, um encurtamento de perspectivas de vida. Não é? Então, tem toda uma teoria que eu não quero me estender muito aqui, mas para dizer o seguinte, quer dizer, a ideia de uma transferência de renda, ela permitiria este salto, ou seja, não é? Agora, evidentemente, não existe nenhum país do mundo onde isso é desenvolvido desta maneira, como vem sendo discutido pelos teóricos, pelos defensores da renda universal. Você tem alguns modelos parciais. No Alasca tem um modelo que funciona desde os anos 80, que é uma espécie de social dividend, né? Que eles têm lá, por exemplo, eles criaram um fundo a partir das riquezas naturais do Alasca, né? Riquezas minerais, petróleo, enfim, a partir dali você tem uma distribuição dos dividendos, que é uma transferência anual. Chegou no máximo aí a um pouco mais de $2.000 por indivíduo. Então, assim, são 650 mil pessoas, é grande o programa, né? Todo residente no Alasca com mais de 6 meses ele tem direito a esse social dividend. Tem uma experiência hoje realizada muito interessante no Quênia, que, aliás, viu, Regina, é comandado por uma ONG privada, né? Global, Direct Giving, e é um experimento que
lida com 20 mil famílias em 197 vilas do Quênia, né? E é um experimento acompanhado cientificamente. Então, eles dividiram em 3 grupos. Olhem que interessante a estrutura de uma pesquisa científica e, ao mesmo tempo, de transferência de renda. O que eles fazem? Então, tem uma parte que é grupo de controle, que não recebe a transferência de renda. Tem uma outra parcela que recebe um cash numa transferência só. Então, em vez de receber mensalmente, recebe, né, uma transferência só. E daí tem que fazer o seu planejamento individual. Né? Tem um outro grupo que recebe 12 meses. E tem um outro grupo ainda que recebe, 2 anos, e tem um outro grupo que recebe 12 anos. Né? Isso é um experimento, é o maior experimento hoje que eu tenho a notícia de transferência de renda, mas que tem um caráter acadêmico. Então, isso está sendo acompanhado, já tem mais ou menos 2 anos, eu li os primeiros resultados. O que eles querem? Eles querem tentar mostrar, ou tentar provar, ou investigar. Quais são as diferenças que isso produz na vida das pessoas. Né? Então, alguns indicadores que já começaram a aparecer. As pessoas começam a ter mais coragem de arriscar um pouco mais na vida. Por exemplo, se preocuparem em uma educação melhor, por exemplo. Né? Se preocuparem, por exemplo, eventualmente de abrir um negócio. Elas conseguem se deslocar mais da sua comunidade. Elas têm tempo para desenvolvimento pessoal em várias dimensões. Obviamente tem uma nutrição melhor, tem uma série de características aí de superação de patologias da pobreza extrema. Isso tudo vai sendo catalogado. Aliás, uma sugestão que eu deixo, quem sou eu para dar sugestão aqui, o secretário Roscielli, é colocar uma equipe de pesquisa para avaliar exatamente o impacto, né? Mesmo que seja uma pesquisa, evidentemente é um período curto, não é? Mas esses rápidos depoimentos que o secretário mostrou, eles já dão alguns indicadores interessantes. Né? Então, uma pesquisa em profundidade que mostra exatamente o impacto que esse tipo de transferência tem na vida das pessoas, certo? Em várias dimensões. Né? Então, eu diria, na Suíça, recentemente, foi em 2016, foi o primeiro país que fez um plebiscito nacional para ter uma transferência. Obviamente, a Suíça não tem problema social que tem países em desenvolvimento, foi rejeitado lá por ampla maioria. Né? Então, assim, para sintetizar, para mim não falar demais aqui, eu diria o seguinte, existe a ideia da renda básica universal, né? Ficou muito popular aqui no Brasil pela defesa do ex-senador Eduardo Suplicy, enfim, e que é uma tese global que teria características assim, de ser individual, universal e incondicionada. Seria quase como uma espécie de direito. Né? Agora, existe uma série de outros modelos de transferência de renda, como esse exemplo que agora vem sendo desenvolvido aqui no estado de São Paulo, Minas Gerais e outros estados, com a parceria do Comunitas, né? E que são transferências que são condicionais, focalizadas para públicos determinados, que atendem a um certo tipo de dimensão da extrema pobreza, nesse caso, a segurança alimentar de alunos, famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. E aí o Brasil é um país, cá entre nós, especializado nisso. Né? O país tem uma longa história nisso. O Bolsa Família e o BPC são os nossos 2 maiores exemplos, mas existem outros exemplos. Né? E aí seriam transferências que são condicionadas, elas têm condicionantes, elas têm exigências que são feitas, né, para as pessoas que recebem o recurso, como é o caso do Bolsa Família. Né? Elas são focalizadas, né? E eu acrescentaria 2 palavrinhas aqui. Uma delas, na minha visão, elas deveriam ser pensadas como provisórias, até dentro desse conceito da doutora Ruth, da emancipação. Ninguém quer que eu imagino que ninguém queira, nenhuma política social deva querer que as pessoas sejam eternamente dependentes do Estado. Né? O melhor é que as pessoas ganhem autonomia em relação ao Estado, né, produzam né, a sua própria vida. Certo? Então, eu acho que esse é um ponto importante. E eu acho que o outro ponto é que elas sejam substitutivas, ou seja, que programas menos eficientes de governos possam ser eliminados, né, e substituídos por transferências de renda, de forma que haja uma compatibilidade fiscal, né, porque ninguém pode imaginar que a gente simplesmente vai ter dinheiro para tudo, que dinheiro, né, não tem restrição fiscal. Então, acho que a preocupação com a sustentabilidade fiscal desse tipo de programa é muito importante, ou seja, que eles possam ser... Esse foi o espírito do Bolsa Família, a gente discutiu muito, a Regina deve se lembrar recentemente, quer dizer, o próprio Bolsa Família nasce com a ideia de que ele substitui modelos assistenciais mais antigos, como, por exemplo, cestas básicas. Né? Ou seja, então há uma crença que as pessoas podem ter autonomia, que elas possam adquirir a sua alimentação, enfim, os produtos que elas precisam. Então tem uma certa crença também
de que programas assistencialistas mais antigos, mais convencionais, sejam gradativamente substituídos por transferências diretas de renda. Falei demais, hein? Falei demais. Não, Fernando, obrigada. Sempre muito bom te ouvir. Ricardo, você já atuou implementando, inclusive, muitas dessas políticas. E até você lembrando, quando a gente começou a fazer a conversa para São Paulo, vamos lá passar a mão no Ricardo Henriques e dizer, vamos juntos. Quais são os desafios que nós temos no Brasil com essas políticas? E eu gostaria que você falasse um pouquinho também da nossa situação com os cadastros que a gente tem nessas transferências, que eu acho que num momento como esse eles estão muito em discussão e você já operou e sabe bem como conhece. Então, como é isso tudo no Brasil, nas políticas públicas brasileiras? Primeiro, obrigado aí pelo convite, Regina. Eu acho que, seguindo o ponto que o Fernando estava trazendo, hoje acho que é consolidada a ideia de que a gente pode cada vez mais aumentar a capacidade de chegar na população mais vulnerável e dar consequência a uma transformação duradoura de superação da vulnerabilidade extrema, da extrema pobreza, por transferências diretas de renda. Então, toda vez que a gente consegue reconfigurar programas existentes ou recursos que nós temos disponíveis e fazer esse acesso direto à população mais pobre, não só vemos a recepção que o secretário Rosselli demonstrou, né, que é quase afetiva diante da chegada do recurso, mas você vê o passo concreto em aumentar a autonomia dessas pessoas, das famílias, certo? E criar um horizonte de uma expectativa de mobilidade. Então, acho que, no sentido que o Fernando trouxe a ideia de emancipação, né, que a dona Ruth falava muito bem dela, a variável-chave de emancipação, me parece, hoje, dar conta de criar uma expectativa possível de mobilidade social no futuro. Né? E, para isso, ter uma rede de proteção social que, entre outras coisas, tenha uma transferência de renda direta é muito importante. E aí, quando você pergunta, Regina, sobre o cadastro, nós temos uma das experiências mais interessantes do mundo hoje, né, em termos de cadastramento. No equilíbrio entre a política de busca ativa das pessoas mais vulneráveis, que todos acompanhamos muito bem o número de identificação social que está no cadastro único, lembrando que só dos cerca de 28 milhões de famílias que nós temos no cadastro único, mais ou menos 13,5, 14 que estão no Bolsa Família. Então, nós temos um volume muito maior de famílias cadastradas, o que permite uma coisa que aí tem se feito pouco. Aí, Regina, vou só fazer uma movida e volto já para a transferência de renda, que é, a partir de uma transferência de renda condicionada, focalizada, que mira a pobreza extrema, que entende que não é admissível, nós temos padrões de miséria como nós temos no Brasil, portanto, temos a responsabilidade pública do Estado dar conta de enfrentá-lo. O cadastro único, como ele consegue identificar quem está na situação de miséria hoje, ou quem já esteve, quem já passou por situações de alta vulnerabilidade, o cadastro tem potência de servir como pivô para organizar várias das intervenções da política pública no campo social. O que o secretário Rosselli fez com o Merenda em Casa foi mobilizar o cadastro, do ponto de vista da operação, né? Mobilizar o cadastro, e a partir desse cadastro que já estava lá, que já tinha sido uma identificação de vulnerabilidades feitas pelos governos anteriores, né? Ter rapidez, ter agilidade, ao ponto de botar, inclusive, o aplicativo e conseguir chegar imediatamente. Qual é a questão-chave do cadastro? É que ele pode referenciar situações de vulnerabilidade. O Merenda em Casa está dando conta da situação de emergência de segurança alimentar sob a crise. Né? E, obviamente, gestão de crise, como a que a gente está vivendo do coronavírus, é uma gestão sempre de mitigação, de redução de danos. Né? E parte disso, acho que a sensibilidade do secretário foi ter agilidade, fazer isso com rapidez, conseguir garantir que as famílias recebam, manter isso durante esse período de suspensão de aulas. Tá? Mas aí o ponto seguinte, acho que o secretário já está pensando nisso, o Fernando tem muita experiência nisso, Regina também, é que, passada essa crise, como essa crise é uma crise que nós não temos histórico, né, é de uma complexidade enorme, de uma alta incerteza, o que provavelmente acontecerá só no universo das escolas, só no público, né, a gente está falando de 46, 47 milhões de pessoas, estudantes, perdão, na rede, tá? Vai acontecer algumas coisas como, perdão,
abandono numa taxa muito maior do que a gente viveu até agora, tá? Porque toda a literatura e toda a experiência internacional a gente sabe que exposição um período longo fora das aulas aumenta o abandono, né? Eu vou ter aumento de desigualdade, que a provisão dos serviços, por mais que o secretário esteja mitigando em São Paulo, primeiro que isso não será homogêneo no país, então eu tenderei a aumentar a desigualdade entre estados, desigualdade entre estados, quando a gente for pensar em educação à distância também, porque os acessos são diferentes, né? E talvez desigualdade, provavelmente desigualdade no interior da própria escola. Então, vou ter abandono, aumento de desigualdade e provavelmente certamente terei, um impacto de vulnerabilidade para além do socioeconômico que a gente já vinha acompanhando, de uma nova entrada na pobreza da população que estava, por exemplo, em trabalho informal e não estava, e as que vão viver situações de trauma muito grande. Por exemplo, não podemos esquecer, como o Fernando citou, o BPC, famílias, por exemplo, que vivem com BPC e a renda dos idosos é a renda de referência para a família como um todo. É possível, dado que há um viés de idosos no coronavírus, é possível que a gente viva traumas efetivos de famílias que sejam desestruturadas, tanto pelo desemprego como pela fatalidade da vida, né? De perder a vida. E isso vai reconfigurar as condições de estar nesse novo ciclo educacional. A questão-chave é como mobilizar programas de transferência de renda articulados para também enfrentar esse problema. A nova onda de vulnerabilidade que se dará pós-fim da crise do coronavírus. Aí, o último termino aqui, por isso que eu falava do cadastro como um pivô, eu acho que se colocará como para desafio para o secretário Rosselli, mas para os 27 secretários estaduais, para os 5.600 e tantos secretários municipais, é prover uma infraestrutura de política social onde, ao olhar para a vulnerabilidade das pessoas concretas, se veja que eu preciso, do ponto de vista da educação, usar a educação em articulação com a assistência social, por exemplo, certo? Em articulação também com a política de saúde, e o cadastro viabiliza essa articulação com razoável eficiência, para promover uma política minimamente integrada, certo? De melhoria da infraestrutura social a serviço de garantia de redução dessa condição de vulnerabilidade. Então, acho que a gente tem hoje no Brasil, dado o nosso histórico acumulado no campo dos direitos nos últimos 30 anos, né? E a percepção de que as pessoas, a técnica já desenvolvida, de que eu posso usar instrumentos de transferência de renda de forma muito mais eficiente, por recortes focalizados, por recortes segmentados. Eu não estou nem falando de renda básica universal, depois a gente pode falar disso, tá? Mas eu consigo, talvez, ter um olhar para a saída da crise com parâmetros que a gente não tem usado até agora, que é uma visão integrada sobre condições de vulnerabilidade, que seja necessariamente matricial, em que uma Secretaria de Educação, em diálogo intenso com a Secretaria de Assistência, em diálogo intenso com a Secretaria de Saúde, consiga mapear as condições concretas de vulnerabilidade de cada família em cada território específico, que estão todas, vou usar de novo uma palavra aqui, referenciadas não no campo da saúde, não no campo da assistência, mas referenciadas no campo da educação, que eu tenho a escola como campo de referência, e a partir daí prover um pivô para essa nova fase da política social, né? Com a transferência de renda como elemento organizador do processo. Muito bem, a gente perdemos aqui o contato do Ricardo, mas fantástico essa relação que ele faz, né, da vulnerabilidade, mas com essa preocupação que a gente tem também, que é o acesso à educação e a continuidade dessa educação mesmo pós-Covid, né? Uma das perguntas, até que eu passo aqui para o Rosselli, vem do Alexandre Schneider, ex-secretário de Educação também, que está em Nova York nos assistindo, e ele vai um pouco na esteira do que o Ricardo acabou de comentar e aproveita para acrescentar mais uma pergunta ao Rosselli. Como acessar essas famílias que não têm smartphone? Já que você foi para a opção de um aplicativo, um modelo mais inovador de transferência, mas que também poderia ter um impacto numa parcela da população que não tem o smartphone. Rosselli, você ouviu? Acho que tá com o microfone... Opa, desculpa. Eu agora ativei o microfone, desculpa. Eu tinha desativado aqui. Queria começar falando aqui, acho que o Fernando trouxe, o Chile trouxe um ponto importante aqui que a gente não está olhando, Fernando, até agora. A gente não tinha olhado, não,
até pela loucura como está a vida aqui, de ter uma equipe fazendo uma pesquisa para mostrar o impacto neste momento da pandemia, até para a gente olhar. Tem uma coisa legal que a gente está fazendo, não é exatamente isso, é que a gente está documentando muito todos os nossos processos. Porque uma coisa que a gente foi olhar, a gente não tinha documentação na área da educação sobre como enfrentar esse tipo de crise. Até porque essa geração não teve nenhum precedente deste tamanho, mas já teve algumas coisas menores em outros tempos, mas não tem muita coisa registrada. Eu acho que isso é uma coisa bacana que a gente está fazendo e a gente vai publicar ao final todas, não só na área da transferência de renda. Mas eu anotei isso, Fernando, para a gente tratar. O Ricardo trouxe um ponto para a gente, Regina, que é muito importante. Assim, se não tivéssemos o cadastro único, se não tivéssemos o cadastro do Bolsa Família, dessas famílias, talvez a gente não tivesse saído do lugar. Eu acho que isso é fundamental como uma política pública iniciada há tanto tempo atrás, há décadas atrás, estar influenciando nesse momento, né? É lógico que eu vejo que tem desafios aí em relação à própria atualização do cadastro, que a gente vai ter que dar uma maior agilidade, porque tem pessoas entrando agora na extrema pobreza por conta da própria situação do país nesse momento. Então, ainda tem um desafio pela frente. O Alexandre faz a pergunta de como acessar quem não tem smartphone. Eu queria contar uma história que nesse processo de construção curta, o Zezé da CUFA, presidente lá da CUFA nacional, eu tive a oportunidade de conversar com ele, com a equipe, até porque eu me fiz muito essa pergunta na hora de fazer, né? Mas para qual modelo eu vou? Né? Porque a gente olhou gente fazendo entrega de cartão e tendo muita dificuldade de entregar o cartão. Tivemos a possibilidade de ir para o aplicativo e aí essa pergunta foi feita e a CUFA mesmo está fazendo um programa de transferência de renda, arrecadando para ajudar as mulheres, mães solteiras das favelas do Brasil, num programa de transferência com a ajuda da iniciativa privada, arrecadando esse dinheiro muito bacana. Começou com um número pequeno de mães, hoje já está um número muito grande, uma ideia muito legal, e eles estão usando o PicPay. Foi quando, Alexandre, eu tive um pouco mais de segurança e olhando, lógico, os dados de pesquisa, de acesso a redes e tudo mais. Uma coisa inteligente que nós temos é que o aplicativo pode ser baixado em qualquer celular. Então, inclusive para fazer a transferência, quando você baixa o aplicativo, você pode transferir por uma conta, se você já tem endereço bancário. Você pode sacar, como a gente viu o exemplo daquela mãe ali. Ela pode fazer uma série de usos, inclusive direto no mercadinho, enfim. Mas algo bacana que é importante é que ela pode usar o celular de alguém, não precisa ser o celular dela, tem que ser a conta dela. A gente tem visto essa solidariedade acontecer, inclusive em casos muito pequenos. E o que a CUFA nos deu segurança, e as pesquisas também, é que a maioria absoluta das famílias tem um smartphone. Qual que é o problema que a gente está olhando agora? A desinformação sobre como fazer está maior como desafio nesse momento, Alexandre. Sombreamento da desconexão. Então, a gente está recebendo essas pessoas nas escolas, com a busca ativa das escolas, a gente está indo atrás e a gente está montando um pequeno cadastro para aqueles que não tiverem condições de receber via aplicativo. Nós vamos ter um plano B com esse mapeamento que está sendo feito até a próxima semana das pessoas que eventualmente tiveram. Mas nós não tivemos nenhum caso objetivo onde a pessoa não tem nenhum jeito de receber. Pelo contrário, até agora o feedback tem sido muito positivo, mas a gente está fazendo todo tipo de busca ativa, seja com tecnologia, seja com as equipes, que as equipes ainda a gente está com uma parte das equipes somente nas escolas, os diretores de escola, com poucas pessoas, a gente tem um processo de férias aqui forte e à medida que eles voltarem, isso vai ajudar bastante também nessa comunicação. Bom, secretário. Fernando, várias perguntas aqui que eu vou canalizar para você sobre o programa de transferência de renda lançado pelo governo federal. Tanto se você acha que ele foi rápido, eficiente, os desafios que a gente tem de cadastro atual para novo cadastro, como que você analisa esse impacto desse programa de transferência de renda? Foram várias perguntas, eu canalizo aí com você. Olha, Regina, eu acho, primeiro, que obviamente o Brasil não estava preparado, o país não estava preparado para essa crise, para o coronavírus, enfim.
talvez poucos países, tá? Eu tenho lido muito sobre os Estados Unidos, não é? E lá não é muito diferente o quadro. Alguns países reagiram mais rápido. O Brasil, a forma como se chegou àquela equação do auxílio emergencial de R$ 600 no Congresso já demonstra um pouco como nós fomos, como país, digamos assim, pegos de surpresa por esse processo todo. E eu diria que é difícil avaliar se foi uma reação rápida ou não, né? Eu acho que é difícil. Digamos assim, é evidente que o país não está preparado para isso. Eu tenderia a dizer que demorou. Eu acho que o país demorou um pouco, não é? Então, começou com uma ideia de uma transferência de R$ 200, depois o próprio governo falou em 300, o Congresso falava em 500, acabou em 600. Isso é um sinal de que alguma coisa andou de maneira um pouco assim improvisada nesse processo. Agora, é uma transferência muito curta no tempo, né? Muito curta no tempo. Ela pode ser renovada, dependendo aí do tamanho da curva da contaminação, do impacto que isso vai ter sobre a economia, né? Obviamente, nós vamos ficar com um rombo fiscal. Ninguém parou para perguntar como é que o país vai lidar com isso. Eventualmente, essa questão terá que ser feita. Eu acho importante que isso seja feito, né? Mas é uma outra discussão, daria várias lives aqui para discutir isso. Acho que não é o ponto. Mas eu acho que aí tem algumas questões que foram colocadas pelo Ricardo, pelo próprio secretário. Como é que, primeiro, né, se os programas de transferência que nós temos hoje, eles estão bem desenhados? Essa é uma primeira pergunta. Nós temos um programa chamado Bolsa Família, nós temos a experiência do cadastro único, já tem quase 20 anos, né, um cadastro único enfim, primeiro, está bem desenhado, se os valores são esses, são adequados, né? Se nós estamos oferecendo, digamos assim, uma política social que vai além da transferência de renda, né? Quando o Ricardo fala, por exemplo, nós devemos integrar mais a política de educação com a política social, a política de transferência de renda, que isso deveria funcionar de maneira harmônica, né? De maneira... eu imagino que, eu intuito que ele está dizendo é o seguinte, que nós deveríamos ir além da transferência de renda, né? Além de uma política meramente de segurança alimentar. Eu chamaria o programa Bolsa Família de um programa de renda mínima, né? A média de valor é R$190, arredondando, né? Na minha visão, eu já disse isso no meu artigo, eu acho esse valor defasado, um valor que, digamos assim, eu acho que o Brasil deveria pensar, que eu estou aproveitando a nossa live para a gente pensar um pouco, acho que é um momento também de se pensar sobre isso, eu acho que nós poderíamos pensar numa migração focalizada, condicional, conectada à política de educação, uma migração gradativa de uma renda mínima para uma renda básica focalizada. Eu concordo inteiramente com o Ricardo que eu acho que não é um momento no Brasil, nós podemos até discutir academicamente a ideia de uma renda universal incondicionada, mas obviamente isso está muito longe, está muito distante da realidade do Brasil hoje, né? Mas, de novo, nós estamos diante de um problema de extrema pobreza que vai aumentar no Brasil, vai em algumas vai ganhar um certo contorno dramático, né? Nós vamos ter aí, enfim. Então, eu acho que rediscutir valores, metodologias, integração com a área de educação, eu sei que é muito difícil isso. E aqui eu provoco um pouquinho o secretário Rosselli. A gente não pode imaginar, vai um pouquinho de provocação, um pouquinho de pergunta, que as escolas vão assumir também uma função de emancipação social. A educação já é uma estratégia, um instrumento de emancipação social. Agora, que as escolas vão se comprometer com políticas de combate à pobreza mais amplas, eu acho difícil. Eu acho que a estrutura da escola pode ser utilizada, pode ser integrada, né? Mas como é que lida com as mães, como é que lida com as famílias, como é que lida com capacitação profissional? Eu já aqui provoco, eu acho que o Brasil não tem um projeto organizado de combate à pobreza. Eu li há muitos anos atrás, vocês devem conhecer o Jeffrey Sachs, O Fim da Pobreza, que é um livro de 2005, um livro que já tem 15 anos. E ele falava da economia clínica, que a pobreza precisa ser tratada, precisa desenvolver tecnologias de confrontação da pobreza, né? Como é que você, de fato, emancipa as pessoas? A pobreza tem uma geografia, você precisa entender a geografia da pobreza, você tem que entender os tipos de pobreza. Existe pobreza por ausência de desenvolvimento, existe pobreza por exclusão das periferias urbanas, existe, enfim, N questões de fragilização de comunidades, existe problema de regularização fundiária, existe problema de capital humano. Enfim, a minha impressão é que o país não sabe fazer isso, né? Então, eu acho que é verdade, precisamos integrar isso,
né, com a política de educação, mas quando falo isso, acho que precisa integrar com muita coisa, né? A política urbana, a regulação fundiária, a questão... Enfim, e eu acho que o país deveria avançar nesta direção, aumentar o valor dos programas de transferência de renda, na minha visão. O Brasil fez um pequeno ensaio disso quando criou agora o 13º Bolsa Família, mas cá entre nós, né? É muito pouco. E acaba tendo um aspecto meio demagógico isso. Nem virou lei, na verdade. É quase uma espécie assim, de improviso brasileiro. Acho que isso não pode ser tratado dessa maneira. Não é? Então, eu vejo essa carência e acho fantástico essa ideia de pensar seriamente, né, de maneira interdisciplinar, como é que você envolve escola, como é que você integra com a educação, como é que você integra com as questões urbanas no país, da geografia da pobreza, e torna mais efetivo o programa de transferência de renda. Bom, Fernando. Ricardo, você voltou ao teu comentário de puxar esse olhar também para a educação e como é que a gente vai ter os impactos no sistema educacional pós-Covid. Provocou aí, a gente tem várias perguntas e comentários a respeito disso. Então, acho que é um tema que você traz e que não é o imediato hoje, mas é a nossa preocupação muito de curto prazo. Então, eu gostaria um pouco aí também que você abordasse um pouquinho mais isso e traga uma pergunta que eu aqui vejo por quem está participando com a gente, bem provável que seja do Ronaldo Lemos, que é para você comentar também a experiência do Cartão Único da Índia, que é um grande programa e ali também você tem toda uma identidade com esse cartão e que você comentasse isso como uma experiência para o Brasil. Bem, vai no sentido, o cartão vai dar um passo atrás, exatamente com o ponto que o Fernando trouxe, que é talvez, e o cartão da Índia permite um pouco isso, o que a gente devesse pensar são situações, sujeitos concretos em territórios concretos. Quando o Fernando está trazendo geografia, tá? Que vem desde o nosso clássico Geografia da Fome, né? Que a gente já tem isso, né? Com José de Castro internalizado na literatura, mas é possível hoje a gente caminhar para uma geração muito mais avançada de política social, em que você seja capaz de dar conta do universo de vulnerabilidade, mas definindo os recortes específicos que nós temos para as múltiplas condições de vulnerabilidade. E volto à questão da educação, dado que a escola pública é o equipamento mais disseminado na sociedade brasileira, evidentemente ele não dá conta de toda a condição de pobreza, mas a pobreza que está referida ao campo da escola tem na escola um espaço muito fácil de identificar esses sujeitos concretos em territórios concretos. Mas vejam só, quando um médico da família visita uma determinada comunidade vulnerável, ele tem uma territorialização que, em regra, não dialoga com o recorte das escolas. Tá? Então, em momento algum, e a diretora da escola, em momento algum, sabe dos seus alunos quais foram os médicos de família que visitaram as famílias dos seus alunos. Tá? E quando você olha uma política concreta, no alinhamento, mesmo com o SUS do Sistema Único de Saúde e o SUAS do Sistema Único de Assistência Social, a divisão dos territórios da assistência social também não é a mesma da saúde que vai aos territórios. Para dar uma ilustração, curiosamente, na cidade do Rio de Janeiro, à época que eu era secretário, a divisão da saúde tinha 12 territórios no Rio de Janeiro, a assistência tinha 12 territórios, a segurança pública tinha 8 territórios. Nenhum deles coincidia entre si. Então, as divisões eram completamente diferentes. E nenhum conversava com a escola. O que eu estou só falando aqui? Se a gente tiver uma visão mais atualizada e mais matricial do sistema, eu consigo, articulando saúde, educação, assistência, certo? Numa visão de política urbana integrada, dar conta de chegar às configurações específicas de vulnerabilidade. E com responsabilidade social, eu consigo incentivar aos investimentos em infraestrutura básica continuar acontecendo. Saneamento é absolutamente fundamental. Esporte, a questão da moradia. Eu tenho um leque de investimentos chaves a serem feitos, mas o investimento que está associado aos indivíduos,
quando ele está totalmente setorial, a lógica da saúde, a lógica da assistência, a lógica da educação, são todas muito boas, tecnicamente densas, tecnicamente sustentadas, referenciadas em profissionais com muita experiência, muita, não só dignidade, mas muita consistência técnica, mas quando elas são isoladas, elas perdem a potência de ter uma visão universal a partir do foco. Isso não há nenhuma contradição. Nesse sentido, o cartão da ID é muito importante. Universal a partir do foco, que eu consiga identificar a matriz de vulnerabilidade daquela família. E eu sabendo que com uma renda X, que ela 190 evidentemente é muito pouco, como o Fernando disse, mas com uma renda X relevante, adequada ao orçamento fiscal que o país tiver, e que o Estado tiver, e que o município tiver, eu consigo endereçar o campo da assistência social, da saúde e, obviamente, o direito de maior potência de transformação, que é a educação, com a renda que dá conta disso. A questão é, temos os instrumentos, o cadastro é um instrumento, temos inteligência técnica instalada setorial, no entanto, não temos uma visão integrada de investir sobre as condições específicas de vulnerabilidade. Fazemos recortes singulares, e a justaposição da pobreza, da enfrentamento da pobreza, em geral, é muito menos eficiente do que eu tentar dar conta de olhar para tudo. Vou só fazer uma ilustração, gente. Sobre uma determinada restrição, eu posso olhar o seguinte, olha, existe um problema de terra, um problema de crédito e um problema de assistência, certo? Aí posso dizer o seguinte, vou dar um crédito para a pessoa, tá certo? Vou dar uma assistência na formação técnica dessa pessoa, certo? E vou dar o capital para essa pessoa poder instalar. Quando eu dou tudo para uma pessoa só, eu consigo fazer a mobilidade dessa pessoa. Quando eu dou essas três coisas para três famílias diferentes, não acontece nada na sociedade, tá certo? A não ser mitigação, né? Porque eu dou o crédito para uma pessoa que eu não dei assistência técnica para poder usar o crédito, eu dei assistência até para uma pessoa que sabe fazer a intermediação comercial, por exemplo, mas não tenho crédito, e dei capital humano, dei formação técnica para uma terceira pessoa que não acessou o crédito. Então, se eu estou fazendo uma ilustração simples, muito simples, absolutamente reducionista, contida, mas estou dizendo assim, quando eu não coordeno essas coisas, eu não consigo ir ao encontro de uma transformação mais estrutural. Se eu pego uma escola técnica profissionalizante no Secretaria de Estado, identifico as famílias que estão com vulnerabilidade de renda, dou transferência de renda, faço a formação técnica desse jovem e, ao mesmo tempo, identifico quais são as condições de assistência que aquela família A tem de vulnerabilidade, eu conformo uma forma de atender a política social que é totalmente diferente da família B. A família B ela pode ser conduzida pela renda da avó, não ter nem mais a mãe na família e ter uma neta, que abandonou a escola porque ela toma conta da irmã mais nova. Isso é totalmente diferente de uma família que tem uma mãe no trabalho informal e 3 crianças pequenas que ficam guardadas por uma renda de uma terceira pessoa. Se eu não conseguir entender essas diferenças, eu não consigo fazer o enfrentamento disso de forma estrutural. Agora, isso não é cada um, é todos sobre uma política integrada com a matriz dos setores, em que eu não faço a escola virar super-homens e super-mulheres na escola, dou a função da escola, que é da escola, dou a função da assistência, que é da assistência, dou a saúde, que é da saúde, e promovo coordenação. Isso requer uma quebra de cultura para algumas agendas. E eu posso, se eu quebrar essa cultura, fazer com que a renda, que eu posso ter várias formas de usar a transferência dela, ela pode ser totalmente segmentada como segurança alimentar, mas ela pode ser mais universal, como eu acho que deveria ser superior, para poder ver a múltipla condição de vulnerabilidade. Eu consigo costurar com a renda e com, perdão, eu pulei lá, depois eu volto para a pergunta, numa outra rodada, e pular para costurar, a partir da renda, um continente, um contorno de enfrentamento dessas condições objetivas de vulnerabilidade de famílias concretas em territórios concretos. Tem um olhar, portanto, do sistêmico dessa agenda. Esse olhar sistêmico, eu queria fazer uma provocação para os 3 que já tiveram experiências em âmbitos federativos diferentes. O que vocês estão colocando exige também uma governança de políticas que nós temos federais, estaduais e municipais. E até mesmo, a gente for aí mais longe, até o próprio Pacto Federativo e o financiamento disso tudo.
Imaginando nesse período agora de Covid que se atravessa, qual a esfera de governo que vocês acham que teria talvez mais facilidade para fazer um exercício como vocês estão propondo, que é realmente você identificar essa pobreza, focalizar e concentrar todos os esforços, independentemente de uma secretaria, mais para você olhar para essa família? Queria ver aí na opinião dos três. Eu posso dar um... Secretário? Não, pode deixar o Fernando começar aí. Não, vai. O senhor é autoridade aqui, secretário. Eu não, eu sou o que menos. Eu estou aprendendo, estou anotando tanta coisa aqui de vocês dois falando aqui, Regina, estou tendo uma aula. Pode começar, Fernando, depois eu comento. Não, eu posso fazer algumas provocações rápidas aqui. Primeiro, eu estava lendo aqui no chat, né? Alguém falou em feudalização. Eu concordo inteiramente. Quer dizer, o Ricardo falou disso também. Quer dizer, você tem uma divisão, né, da cidade, uma setorialização da cidade, como acontece nos estados também, onde você administra a partir da estrutura da secretaria, dos feudos políticos, e não a partir de prioridades, digamos assim, sociais, ou prioridades, vou chamar assim, de Estado. Né? Na linguagem de políticas públicas, políticas de Estado são diferentes de políticas de governo. Né? Eu gosto muito desse conceito, que pesa eu poderia chamar assim, políticas de sociedade, para não ficar políticas, parece que são do Estado propriamente, mas enfim. Então, o problema da pobreza ele é necessariamente multissetorial, ele necessariamente vai envolver, eu mencionei aqui, vocês também mencionaram, por exemplo, se a gente mencionar a questão urbana, né? Quando eu fui secretário, eu descobri algumas coisas muito simples, assim, visitando comunidades, lendo sobre isso. Não existe meramente pessoas em situação de pobreza, de vulnerabilidade, você tem comunidades pobres e vulneráveis, né? O Ricardo lembrou um fator ainda mais complicador, que dentro de comunidades pobres e vulneráveis, você tem famílias muito diferentes, situações muito diferentes. Então, é um processo bastante complexo. Obviamente, a gente não pode imaginar que o Estado vai dar conta de toda essa complexidade o tempo inteiro, né? Mas, digamos, primeiro aspecto, necessariamente você precisa ter uma visão multissetorial. É difícil, governos não gostam de fazer isso, porque aí tem um problema de disputa de beleza, às vezes os secretários, tem que ter uma capacidade de coordenação muito interessante disso. Nós acabamos criando, a Regina, tantas vezes a gente discutiu isso, né, Regina, a questão dos programas estruturantes, ou seja, programas estratégicos de governo, que transcendem uma ou outra secretaria, um ou outro feudo político. Então, eles precisam ser programas comandados com metas muito bem estruturadas, quer dizer, que envolvam muitas áreas do governo e que tenham um comando executivo técnico, com capacidade de gestão, né, e cronogramas muito bem definidos. Isso tem que funcionar muito bem, certo? Eu arriscaria aqui dizer, não sei se você concorda comigo, que eu diria assim, 90%, estou aqui dando um número assim, 90% dos governos no Brasil não trabalham assim. Trabalham de maneira feudalizada. Né? E aí eu diria assim, não tem como funcionar. O governo acaba administrando o cotidiano, ele acaba correndo atrás do problema, ao invés de se antecipar ao problema, né, e ter uma visão de longo prazo. Então, essa é uma primeira observação. Precisa trabalhar de maneira muito setorial. Por exemplo, na minha experiência como secretário, lidando com comunidades pobres, as duas áreas que eu mais trabalhava, na época como secretário, uma era a Secretaria de Habitação. Eu era secretário da Justiça e Desenvolvimento Social, mas eu trabalhava com a área de habitação. Porque o problema das comunidades, em grande medida, era a habitação popular, a infraestrutura. Por exemplo, visitando comunidades pobres, Ricardo, eu me dei conta do seguinte, quer dizer, um problema de criança era criança na rua. Mas por que as crianças estão na rua? Por N razões, mas uma das razões pelas quais as crianças estão na rua é porque não tinha praça na comunidade. Não tinha um lugar para que elas pudessem brincar, jogar bola. Criança gosta de brincar, jogar bola, de parque. Então, quer dizer, isso é um pequeno exemplo de um problema de geografia da pobreza. Né? Então, se fica na rua, está sujeito ao tráfico, está sujeito à violência de vários tipos, etc. Né? Então, primeiro, a outra área que eu lidava mais era a defensoria pública, por questões ligadas à regularização fundiária. Isso dá título de propriedade para que ela pudesse contrair financiamento, que ela pudesse ter a dignidade da propriedade, que ela pudesse fazer melhorias na própria propriedade, enfim. Então, eu trabalhava com áreas que não eram diretamente ligadas à Secretaria de Assistência Social ou ao sistema do SUAS, enfim, por diante. Tá? O próprio SUAS, o Sistema Único de Assistência Social no Brasil, na minha visão, ele não é um sistema voltado à emancipação, ou seja, à superação da pobreza. Ele é um sistema voltado a tratar das patologias da pobreza. É um sistema muito mais reativo do que proativo. Então, acho que um dos
um dos desafios que está dentro desse contexto, digamos assim, multissetorial, de enfrentamento de longo prazo com política de Estado da pobreza, você converter o nosso sistema de assistência social num modelo proativo, discutir isso claramente. Quer dizer, né? E uma terceira opção, uma terceira preocupação aqui, eu sei que também a Regina é muito sensível a isso, ela citou aqui a Ruth, quer dizer, eu acho que nós precisamos trabalhar com a sociedade civil dentro das comunidades. Tá? Eu acho que, assim, fazendo uma provocação aqui, o Estado é bom no macro, mas ele tende a ser ruim no micro, certo? Quando você entra na comunidade para lidar com a comunidade, eu gosto muito da ideia de que a gestão de processo seja comandada a partir de modelos de contratualização com o Estado, por organizações fortes, com prestígio, com enraizamento. Eu gosto muito do conceito de grassroots, ou seja, eu prefiro muito mais dentro de uma comunidade vulnerável trabalhar com uma organização da sociedade civil, né, uma non-profit, que tenha grassroots, que conheça aquela comunidade, que tenha identificação, que tenha carisma na comunidade, né? E a partir dali desenvolver, estabelecer esses laços do que o Estado ir com a sua máquina pública, com a sua burocracia pública, que muitas vezes é uma máquina de transferência de renda dos mais pobres para a própria classe média do setor público, ou seja, muito do dinheiro vai para a própria máquina, né, pública. Então, esses modelos onde você trabalha com organizações que conheçam a comunidade, que tenham vínculos com a comunidade, que desenvolvam relações de confiança na comunidade, que tenham, inclusive, mais agilidade para a execução, eu acho muito positivo. Ricardo? Oi, Ricardo. Não, só o ponto inicial que você falou, para o Rocieli poder trabalhar em cima, sobre governança, só para dar uma ilustração de coordenação. Tá? Como todos já fomos secretários, trabalhamos no Ministério, se você pegar a área de educação, mesmo com excelentes secretários e ministros, você tem problema de coordenação no interior da secretaria. Não é isso? Se você pegar só a educação, no federal, no estadual e no municipal. E tem problema de coordenação do federal com o estadual, do federal com o municipal e do estadual com o municipal. Tá? Então, só quando você pensa a área de educação, nas 3 esferas de governo, você está falando de 6 níveis de coordenação. Tá? Quando a gente pegar a coisa intersetorial, só para ilustrar com 3 áreas. Na área da saúde, são novamente 6 níveis. Na área da assistência social, novamente 6 níveis de coordenação. Só aqui são 18 níveis de coordenação. Se você quiser também coordenar no federal a educação com a assistência, a educação com a saúde e a saúde com a educação, são mais 3 níveis. Certo? São 3 níveis no federal, 3 no estadual e 3 no municipal. Tá? Só aqui são 9 e 18, 27 níveis de coordenação com 3 áreas. Então, eu estou só falando é o seguinte, para produzir um sistema matricial, eu não só tenho que lidar com as coisas que o Fernando estava falando, que tem a ver com uma certa... A gente tem esse problema no Brasil e em outros países do mundo, infelizmente, uma certa compulsão pela maternidade ou pela paternidade. Né? Todo mundo quer ser pai daquele programa, tal. Isso atrapalha muito. Então, se a gente tirasse essa coisa, tá? Coordenar 27 processos é um trabalho enorme e não pode se achar que vai fazer isso com uma mega burocracia. Isso tem que ser feito com uma atitude em que você olhe o beneficiário como referência e não o provedor como referência. A referência não é o setor, a referência é a população. Então, o que você precisa fazer? Processos ágeis, muita informação, ciência na veia, muita técnica, mas a serviço da saída e não a serviço do estamento. E você começar a criar formas de relação nas máquinas públicas que sejam mais leves e focados no beneficiário. É óbvio que quando você olha para o beneficiário, só o ponto final do Fernando é muito importante. Você tem o que é público hoje, o espaço público não é estritamente governamental. Você precisa ter as 3 esferas de governo, mas você precisa ter a sociedade civil envolvida por variáveis como o Fernando falou, pela capacidade de enraizamento, pela capacidade de produção de vínculo, pela produção de credibilidade, confiança, mas eu preciso de política pública estadual. Uma política pública estadual como? Com especialidade setorial, mas não com um vetor de provisão do que eu chamaria o isolacionismo setorial. Você precisa, ao contrário, de uma visão integrada na largada. Aí a pergunta, Regina, tua, é que é vital. Sem produzir um sistema de governança, isso é muito difícil.
Mas isso requer a primeira coisa, que foi o que o Fernando falou ali, de uma forma muito educada. Requer um compromisso público de todos os líderes que abram mão da vaidade. Então, você tem uma agenda da política, que tem a ver com o sistema eleitoral, tem a ver com ter reeleição, tem com várias coisas, que a gente precisava dar uma arrumada para ter os incentivos corretos para os gestores públicos, que são, na sua grande maioria, excelentes técnicos, mas precisam de lideranças que digam o seguinte: olha, a nossa função, objetivo é para os beneficiários, é para a sua sociedade mais vulnerável. A política social tem que ser uma política social que promova a expressão, de novo, que o Fernando trouxe 3 vezes aqui, da dona Ruth: emancipação. É óbvio que eu preciso de processos mitigadores, eu preciso de processos inicialmente reativos, mas eles são só contingenciais. A saída lá na frente tem que ser emancipadora. E eu preciso integrar. Isso não perde força setorial. O secretário de Educação continua com sua agenda setorial muito forte, ele que vai dizer qual é a política educacional, só que ele pode estar articulado e dizer: gente, olha, eu sei que miséria condiciona performance em educação. Essas famílias, os 25% mais pobres, têm o menor desempenho, têm a maior probabilidade de evasão e têm a maior probabilidade de defasagem em seriedade. Portanto, do ponto de vista de mobilidade educacional, são os que terão a menor probabilidade de fazer, e, portanto, serão aqueles que terão a menor mobilidade social lá na frente. Para enfrentar isso, não pode botar na conta da educação. Eu tenho que ter a educação atenta para os 25% mais pobres, mas tem que ter a política social integrada para poder criar condições efetivas de emancipação, onde o vetor da educação é vital, estratégico e incontornável, mas que precisa dessa relação, que eu acho que é o início do nosso tema aqui, a relação entre renda e educação. Eu preciso fazer com que isso tenha uma certa virtuosidade que só pode ser dada a partir do Estado, ou seja, dos governos, com a política de Estado, como o Fernando disse, que inclui parcerias com a sociedade civil, mas é a partir daqueles que foram eleitos e que tem que ter responsabilidade para fazer isso. Bom, eu queria só fazer... aí, secretário. Secretário Rocieli aí, como uma grande líder público para nos inspirar a fazer tudo isso. Rocieli, olha a tua missão. Então, eu sou o único que está em algum governo agora aqui, que tem a árdua missão, já participei de vários, em momentos históricos distintos, com problemas distintos. Eu acho que temos, começando por uma parte final da fala do Ricardo e focando um pouco aqui na pergunta que a Regina fez, a questão de qual é a esfera que tem maior facilidade ou condições de trabalhar com isso, a resposta é que hoje no nosso pacto federativo é impossível sem trabalhar com as 3. Né? Se a proximidade do município ela é fundamental, mas ao mesmo tempo, se o governo federal não fizer o financiamento necessário, porque só ele pode, numa crise deste tamanho, não existe outro ente federado neste país que possa fazer um financiamento adequado para a gente cobrir, por exemplo, situações de transferência de renda que são mais do que necessárias no momento que nós estamos aqui. Já é importante em todos os momentos, mas ela, neste momento, é mais do que importante. Não existe. Imprimir dinheiro é só o governo federal. Se isso vai gerar mais inflação, se vai gerar mais isso, não vai, né? Não existe esta discussão no nível mais próximo lá. Então, eu acho que assim, o arranjo é importante, ter as 3 esferas trabalhando junto. Ter as 3 esferas trabalhando junto, eu concordo gênero, número e grau com o Ricardo. Não dá para a gente falar que isso hoje funciona bem no Brasil, por vários motivos. Acho que não preciso explicar o que está acontecendo aí no Brasil. A gente está vendo muito isso. Não estamos vendo uma integração de nenhum aspecto, não só para esta crise. Acho que existe uma crise institucional no Brasil de longo prazo. Nós estamos em ano eleitoral. Tem muita gente utilizando a própria crise da pandemia para alavancar projetos políticos partidários nesse momento. Em vez de a gente estar focado em resolver os problemas centrais da nossa sociedade, especialmente da parte dela que mais precisa. Então, o modelo político não está apropriado no Brasil. Não sei se qual que deve ser, mas é impossível a gente fazer uma discussão nesse jeito. Um modelo de governança. Eu não consigo fazer integração dentro da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo de todas as áreas. Assim, o Ricardo falou de várias esferas
entre município, Estado e União. Muito bacana o exemplo do Ricardo, mas deixa eu dar um exemplo então diferente. Dentro da secretaria. É difícil eu fazer, que considero que tem alguma visão em relação a isso, conseguir fazer dentro da equipe. Eu não vou nem comentar quando era na época lá de ministro ou de secretário de Educação Básica no Ministério da Educação. É difícil de você fazer as secretarias internas do Ministério da Educação trabalharem conjuntamente, né? Você monta o termo feudo aí que foi usado, né? Você tem o feudo da educação básica, tinha antigamente a SECADI. Muitas vezes as políticas não se cruzavam e era uma coisa assim incrível como cada um. Aliás, a SECADI, o Ricardo conhece bem, né, Ricardo? Você ficou um bom tempo lá também. Então, assim, o problema do modelo de governança hoje no Brasil, eu concordo em gênero, número, grau do que foi falado. E isso fica muito evidente quando a gente fala, assim, uma coisa que o Ricardo falou e teve pergunta aí, e eu queria comentar aqui também, o pós-crise na educação, por exemplo. O pós-crise na educação não será o problema da educação. Para mim, isso está muito claro, que o meu maior problema para enfrentamento da educação neste ano, passada a pandemia, não será a educação, será a empregabilidade. Com a família toda desempregada, a família vai dizer para o menino que está lá no ensino médio, dizer, vai atrás de algum emprego, vai ajudar a arranjar alguma grana, vai cuidar da família aqui, vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque educação, na visão, se o social não olhar como um todo para isso, aquilo que pode ser mais emancipador, nos termos do que a Ruth sonhava, não vai se realizar no curto prazo para esse jovem e talvez se perca a oportunidade grande. Por quê? Com o desemprego maior, o abandono será maior dentro da escola agora. E não basta só eu fazer a busca ativa, eu vou lá, vamos fazer, vamos trabalhar, estamos pensando muito nisso. Mas se eu não der uma solução para uma saída para que essas famílias permaneçam com os jovens, com as crianças dentro da escola, a gente poderá ter um abandono gigantesco. A gente não sabe do que esperar. Quando a gente volta às aulas, todo período de férias longo já traz uma perda, né? Ele vai, matricula e depois você tem uma queda gigantesca. Nós teremos um outro processo como esse dentro do mesmo ano. Ou a gente trata, então, realmente de forma integrada isso dentro dos governos e entre os governos, ou a gente não vai conseguir dar longevidade. Eu trouxe aqui algo que talvez eu não tenha deixado tão claro, né? E aqui muito focalizado no problema da pandemia, porque a gente precisa olhar o todo, mas também precisa olhar localizado agora a solução que a gente precisava encontrar para ajudar especialmente quem mais precisa. Eu não conseguiria ter feito se não fosse trabalhando junto com o desenvolvimento social, junto com a área financeira do próprio governo, com outros ajustes que a gente teve que fazer dentro do governo, para chegar com uma coisa que é muito menor do que a gente precisa fazer, né? Colocar a educação realmente como prioridade na família das pessoas, que muitas vezes ainda não materializaram isso como o caminho emancipador, será certamente um desafio ainda maior com esse tamanho dessa crise. Ou a gente consegue desenhar, e eu acho que esse é um desafio que nós aqui no governo do Estado de São Paulo temos que ajudar a liderar, porque São Paulo é um estado que precisa ser modelo nisso, a olhar para essa pós-crise desde agora, com toda a crise que ainda virá, de recursos, disso, mas eu não vou conseguir enfrentar essa pós-crise se o governo federal não fizer a parte dele, por exemplo, na questão de financiamento. Neste momento, é impossível, porque esperar a economia voltar para então eu conseguir atender, a economia demorará mais a voltar. Agora não tem jeito, a gente vai ter que aumentar a nossa dívida para poder fazer um atendimento mais possível agora. E a proximidade dos municípios é fundamental. O município dos entes federados é o ente mais próximo das pessoas, né? Porque as pessoas moram nas cidades, elas estão ali ambientadas, né? A diferença de vereador para deputado, não que nosso sistema parlamentar funcione tão bem, na minha opinião não funciona tão bem nisso, não, mas a pessoa mora lá no bairro, na cidadezinha pequena, e ela está lá cobrando o prefeito da cidade, está lá cobrando o vereador. Só que a forma da cobrança e a forma do atendimento não estão adequados. Por isso, Regina, eu acho que fazer a integração interna dos governos, interna das secretarias, mas é impossível no nosso modelo federativo, a não ser que haja uma revolução, que eu não acredito que vai acontecer a essa altura do campeonato, né, de mudança de gestão do Brasil, do Pacto Federativo,
não tem como sair de uma crise dessa sem envolvimento pleno dos 3 entes federados. Se roer a corda, por exemplo, no nível federal, acaba. Mas se a gente não tiver a política que chega no dia a dia com os municípios, quando você vai para a assistência social, onde o papel maior é da rede municipal, no próprio sistema de saúde básica, na educação, isso é mais compartilhado, mas tem um processo fundamental. Se a educação também não estiver bem integrada, será um desafio gigantesco. Eu acho que a solução aqui não é quem tem mais facilidade, mas é a obrigatoriedade do envolvimento das 3 esferas. Muito bem. Vou deixar uma última pergunta para vocês, que a gente está chegando ao final, mas eu acho que o que está muito para a gente aí presente é isso. Estamos numa baita crise, mas até mesmo pelas condições do nosso país, nós temos também que tirar algum legado e alguma coisa que a gente possa também avançar. Eu acho que aqui vocês trouxeram temas bastante importantes e que, de certa forma, a gente tem que reconhecer que parte da população brasileira está conhecendo essa pobreza agora, mas é uma pobreza que já existia. Então, tem uma mobilização muito grande de sociedade civil, tentando agora apoiar o tema da vulnerabilidade social, mas é também a oportunidade para alguns estarem conhecendo essa realidade do Brasil. Nós temos no grupo, que eu acho que representa muito tudo isso que a gente está falando, é a própria Comunitas. A gente tem aí amigos, líderes da CUFA, temos empresários parceiros, temos filântropos com a gente assistindo, secretários, prefeitos, governadores, especialistas. Eu acho que é um pouco essa rede toda que a gente tem conversado. E aí a última pergunta que eu deixo para vocês que veio do grupo é: qual a melhor maneira de uma sociedade civil que não tem a sua governança, ela é desorganizada, como já dizia Ruth Cardoso, mas muito solidária, qual a melhor maneira da sociedade civil e da iniciativa privada apoiarem esse tema da vulnerabilidade social num momento como este? Olha, bom, você quer que vai pela... Bom, posso dar alguns palpites aqui também nisso. Eu acho, primeiro, ouvindo tanto o Ricardo como o secretário Rocieli, essa preocupação sobre o pós-crise, não é? Eu me veio logo uma frase no famoso programa americano No Child Left Behind, né? Quer dizer, eu acho que aí o Brasil vai passar nos próximos, sei lá, 1, 2, 3 anos, uma situação de emergência social, né, que vai se refletir diretamente na educação. E se isso de fato acontecer, como é possível, vamos lá, que aconteça, nós vamos ter um problema de emergência educacional, porque se a evasão educacional ainda vai aumentar, né, no pós-crise, aí nós temos um problema realmente grave, né? O país não pode fazer de conta que esse problema não existe. Então, a minha opinião é que eu acho que as secretarias estaduais de educação, o Ministério da Educação, o governo precisam fazer um pacto. E esse pacto, no sentido assim, quer dizer, aí você vai ter uma transferência de renda focalizada, específica, para a permanência dos alunos, das crianças, dos adolescentes na escola. Quer dizer, o país é capaz de fazer esse esforço, ele é capaz de buscar esta focalização, quer dizer, esta população mais vulnerável, que é passível de evasão escolar no pós-crise, para que ela não saia da escola, porque se ela sair da escola, aí sim nós vamos ter um problema de longo prazo para o país, que vai custar caro, né? E vai custar caro para as famílias, para as pessoas e para o país. Tá? Então, eu acho que isso precisa ser feito. Eu não sei se alguém está pensando nisso, mas se não tiver, talvez nós aqui podemos lançar essa ideia. Não sei se o nosso chat aqui, nossa live vai ser escutada, mas seguramente vai. Mas acho que isso precisa ser pensado. Né? E acho, Regina, sobre a tua questão, primeiro, a sociedade civil pode participar disso de várias maneiras. Primeiro, já ficou mostrando nesse projeto, quer dizer, no tema do financiamento. Eu acho que um lado interessante dessa crise é a resposta que a iniciativa privada está dando. A filantropia no Brasil cresceu, quer dizer, ela reagiu. Aqui é meio difícil dizer assim, reagiu à altura, não reagiu à altura. Óbvio que nós não temos uma tradição americana em filantropia, nós não temos uma tradição especialmente da doação individual. Se você pegar a filantropia americana, um tema que eu gosto de estudar, você tem lá duas características que a gente não tem aqui. Uma que 70% das doações de filantropia nos Estados Unidos são individuais. São feitas por pessoas, famílias, indivíduos. 70%. Né? No Brasil, nós temos muito mais a tradição da doação feita pelas corporações, né? Em que pese existam exemplos fantásticos de doações feitas por indivíduos. A gente poderia citar vários aqui, mas acho que não é o caso. Né? Isso vem crescendo.
mas não é propriamente a tradição brasileira. E segundo, que você tem a tradição, o Ricardo conhece isso melhor do que ninguém, nos Estados Unidos, que é a tradição dos endowments, né? Que é a tradição dos fundos permanentes. O Brasil criou uma legislação no ano passado, foi sancionada, mas é uma legislação ainda muito frágil, de fundos endowment, enfim, não é simplesmente uma legislação que vai resolver isso no Brasil. Acho que é todo um ambiente jurídico, até cultural, enfim, eu acho que isso. Então, acho que no aspecto. Por exemplo, se fosse palpitar nesse programa pós-crise, digamos assim, que, na minha opinião, deveria ter como foco, primeiro, bloquear a evasão escolar, né? Eu certamente envolveria a nata do setor privado brasileiro, né? E criaria estratégias de ser um sistema de cofinanciamento federal, setor privado, estados, gerenciamento, enfim, eu acho que isso precisa ser feito, né? E segundo, e mais na execução, ou seja, o setor privado ele pode trabalhar primeiro no acompanhamento, na fiscalização, na área de pesquisa, né? Institutos privados, como o próprio INSPER é um exemplo, mas ou fundações, como o próprio Instituto Unibanco, enfim, e também na gestão na ponta. Eu acho que o envolvimento de comunidades, grassroots, esse tema da sociedade civil, acho que afeta e importa muito aí. Muito bom. Obrigada. Vou pedir para vocês serem um pouco mais rápidos, só por causa do nosso horário. Ricardo. Eu tinha colocado no mudo, desculpa. De forma rápida, eu acho que as implicações, o secretário Rosselli já falou, mas só sublinhar da saída da pandemia, do ponto de vista de evasão, podem ser muito significativos, tá certo? Tanto pela exposição a um longo período sem aulas, a gente sabe que isso em si aumenta, a ideia do recrudescimento da vulnerabilidade socioeconômica da população, que já é pobre, isso vai acontecer, os novos pobres que vão entrar, que estão na escola pública, que eram classe média abaixo, classe média, e vão estar saindo do trabalho informal, etc. Não podemos esquecer o ambiente da violência doméstica e o trauma que isso vai acontecer em famílias específicas e nos estudantes, e os traumas, obviamente, associados à doença em si. Então, é um conjunto de fatores que a gente nunca viu incidindo simultaneamente sobre o ambiente da escola e, em particular, sobre a escola pública. Certo? Isso vai gerar uma outra intensidade e desafio para as redes públicas poderem lidar com essa nova configuração de vulnerabilidade educacional que nós vamos viver na saída. Certo? Além de contar um aumento radical da defasagem educacional dessa população. Certo? Então, o tamanho do desafio, aí o secretário, ele que está com essa responsabilidade, seus pares, está vivendo um momento histórico que tem que tentar fazer tudo para mitigar o efeito sobre essa geração, e é uma geração, né? Porque o nosso efeito é como se fosse um efeito de uma greve geral universal, marcada por um desemprego sem precedentes e uma queda do PIB que as estimativas otimistas estão em 5%. Mas isso é mais ou menos dobrar a quantidade de desempregados no país, que passará a 24, 25 milhões de pessoas desempregadas, só para a gente saber quando é que vai começar essa retomada. Então, é uma geração inteira que está desde o ensino infantil até o ensino médio. Então, é o conjunto dos estudantes, não é um ano escolar. Então, só para, acho que para a live é importante, a responsabilidade que sim está na mão dos governantes hoje, do secretário de Educação, com essa travessidade. Agora, só voltando a outro ponto, eu queria sublinhar, para além do que o Fernando disse, eu acho que existe o lado meio cheio, que não é poliana desse processo, que é tão singular a intensidade dessa crise sobre a sociedade brasileira e sobre o mundo como um todo, que uma variável talvez se posicione de um modo distinto do que nós nos posicionamos até hoje. Para além do que a gente já discutiu sobre o redesenho das políticas públicas, que eu espero que a gente consiga ter um grau de maturidade adequado para o tamanho do nosso desafio, que é a variável solidariedade. Não só como ato individual, mas como individual e coletivo. Tá? Então, nesse sentido, o que Fernando destacava, a filantropia tem um espaço, é uma palavra até ainda tem sentido negativo no Brasil, infelizmente, certo? A filantropia tem sentido transformador, nos falta um marco regulatório, porque a filantropia implica uma cultura de doação, e a cultura de doação dos grandes empresários até qualquer pessoa, certo? Qualquer um de nós que está assistindo essa live, até as pessoas mais humildes,
tem cultura de doação que pode ser alimentada pelo campo da solidariedade. Nós hoje ainda fazemos muito... A doação individual, Fernando, ainda é grande no Brasil no campo das igrejas, né? A gente não pode esquecer isso. Tá? Mas é circunscrita ao universo das igrejas. Talvez o que a gente possa estar fazendo agora, e aí é um problema de visão de sociedade, é colocando a nossa responsabilidade sobre a mobilidade social, dizendo o seguinte: não é tolerável o padrão, a intensidade da miséria que nós vivemos, a intensidade da vulnerabilidade, da extrema pobreza que nós temos, não é tolerável, não deveria ser tolerável, tá certo? Não temos mínimos sociais decentes, bastante sólidos, não simplesmente a saída da miserabilidade, tá certo? Então, subir esse piso social devia ser uma responsabilidade como um todo, pública dos governantes, mas também pública de cada indivíduo e de cada ator. Para isso ser público, a variável solidariedade assume outra função. Não no sentido que, às vezes, a gente coloca só como um ato de generosidade subjetiva. É mais do que isso, é um ato de generosidade subjetiva, mas é um ato de compromisso individual com o momento dessa história e dizer o seguinte: não há porquê o Brasil, que desde a escravidão gerou um padrão de desigualdade inaceitável, não há porquê a gente não passar por essa crise e dizer o seguinte: poxa, vamos reconfigurar nossa visão sobre desigualdade e dizer que essa pobreza extrema ela não é mais admissível, e talvez aí a variável solidariedade tenha um perfil de costura no ambiente coletivo que dê um novo posicionamento para cada um e para todos, e, portanto, individual e coletivamente, nesse compromisso com a mudança. Acho que é uma saída possível, mas vai depender... Aí sim, é na política, mas é na política no sentido da escolha de cada um e cada uma de nós. Como fazer as escolhas consequentes, né, em direção a um arranjo social mais inclusivo, mais justo, mais transformador e, evidentemente, mais solidário. Acho que isso pode ser um caminho, uma porta, uma janela de oportunidade na saída da crise. Oi, Regina. Eu acho que ficamos sem tempo, né? Mas eu queria só me despedir com relação a essa... Eu acho que tem muitos desafios. Assim, a preocupação sobre o caminho da educação já era grande antes. Eu acho que é maior agora. Eu acho que não existe política mais emancipadora do que nenhum país que conseguiu chegar em níveis de desigualdade baixo enfrentou isso e superou isso, a desigualdade, sem avançar na educação. Agora, a educação não vai se resolver por si só, eu acho que isso é importante. E eu queria terminar só com uma mensagem de esperança, né? Eu acho que o Fernando falou sobre endowments, eu vi que tinha uma outra pergunta que chegou aí sobre endowments. Eu me envolvi muito no projeto de lei na época do endowments, porque eu acredito muito que o terceiro setor, a filantropia, enfim, outros processos devem se aproximar. Eu trabalho muito com parceiros me ajudando lá na secretaria. Acho que tem cada um, né, Ricardo? Tem seu papel muito claro, distinto. O Ricardo é um dos grandes parceiros nossos lá. Mas eu saio com muita esperança pela rapidez como esta crise nos fez olhar, nos reinventar, por exemplo, numa parceria onde a iniciativa privada, aí, com a Comunitas, nos fez colocar em pé, numa velocidade ímpar, um processo que provavelmente, se não tivéssemos a crise e parceiros quisessem nos ajudar a fazer algo semelhante como a gente fez na crise, a gente levaria meses e meses e meses para fazer. Então, de todas essas coisas ruins que estão acontecendo, de todas as coisas difíceis que estão acontecendo, eu trouxe o exemplo do Merenda em Casa aqui, é porque eu acho que a coisa mais incrível não foi a gente ter colocado dinheiro público lá, mas foi ter colocado dinheiro público, ter colocado dinheiro privado, utilizando políticas públicas de décadas, como o próprio cadastro que existe, que parece simples, mas é tão importante e complexo, numa velocidade incrível. Eu acho que esta pandemia precisa nos ensinar a melhorar nossa gestão, nossa governança e pensar, colocar mais no centro as pessoas que mais precisam. Eu acho que se a gente não tiver essas pessoas realmente no centro da nossa atenção, a gente vai acabar falhando. E mais uma vez eu agradeço aí a todos os parceiros.
o desafio vai ser muito grande. Obrigado pela oportunidade do debate, aprendi muito com vocês hoje. Muito bem, gente, é isso que fica, né? Esses grandes desafios, nós precisamos de programas que sejam de Estado e não de governos, né? Que a solidariedade e essa responsabilidade social que foi mobilizada, ela também traga um legado e que a gente possa aí estar unidos por outros desafios que virão, como esse que a gente aqui coloca da educação. Então, muito obrigada a todos vocês. E Fernando, Rocieli e Ricardo, vocês são pessoas, cidadãos de espírito público. E, neste momento, vejam o quanto isso vocês podem fazer, a diferença que vocês fazem, inclusive inspirando outros, com todo esse conhecimento que vocês têm, e que possa ajudar nessa modelagem também, porque acho que algumas políticas públicas bem-sucedidas neste momento são fundamentais para que a gente possa minimizar alguns efeitos. Então, muito obrigada a todos. Todos que mandaram perguntas, a gente vai mandar para os nossos debatedores e a gente responde depois para vocês. Boa noite. Legal. Tchau, Regina. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Ricardo. Tchau, Prazer. Fernando. Tchau, Regina. Obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado. Valeu.